O Tribunal de Justiça discute o aumento do número de centros judiciários de solução de conflitos e cidadania para as comarcas do interior do estado. Para o desembargador Diógenes Barreto, que preside o núcleo que trata do tema, a conciliação e a mediação são os caminhos para a justiça de agora. Também estão sendo realizados estudos para ajustes na regulamentação do programa de formação de conciliadores e mediadores, bem como credenciamento de instituições de ensino para a oferta de capacitação. Existem condutas que são reprovadas socialmente, mas não são previstas no Código Penal e não constituem, portanto, delitos. Mas os crimes são tipificados e punidos de acordo com a legislação penal. Veja mais na matéria. No senso comum, crime é um ato que viola uma norma moral. No sentido formal, crime é uma violação da lei penal. E nas ruas, como as pessoas definem o que é crime? É um ato ilegal que a gente faz, sendo que a gente tem que seguir as leis, como manda. Não seguindo essas leis, a gente comete um crime. Crime seria um desequilíbrio, sim, entre os seres humanos. Que através desse desequilíbrio surgem ações que as pessoas, até nós mesmos, surpreendemos, né? Quantas vezes uma pessoa que você nem imagina ter feito certa atitude, certa fatalidade, faz, né? Aí você chega e diz, não acredito que fulano fez isso. Mas você não sabe o que está por trás daquela ação. Que através de toda ação tem uma reação. O crime é uma instituição muito cotidiana, que está na alma das pessoas. As pessoas praticam diariamente e não sabem. Furar uma fila, para mim, é um crime. Uma fila de banco, uma fila de ônibus. Atos mínimos, tomar dinheiro emprestado a um amigo e não pagar, para mim, é um crime. Cada crime possui características próprias e cada um trata de violação, acompanhada de pena correspondente, seja mais branda ou severa. A doutrina brasileira confere aos crimes algumas classificações, pela forma de execução, gravidade do fato e pelos agentes envolvidos. Os crimes podem ser simples ou complexos. São simples quando o crime se encaixa em apenas uma descrição legal, como furto. São complexos quando encerram 2 ou mais tipos penais em uma única descrição. Os crimes podem ter diversos conceitos e as dúvidas entre o crime culposo e doloso ainda está presente no dia a dia do cidadão. Bom, doloso é quando você tem a intenção, né, de matar. O culposo não. Não sei não. O crime doloso é aquele quando você realmente teve a intenção de cometer. E o culposo é aquele quando você não teve a intenção. Crime doloso é aquele em que o indivíduo comete sem ter intenção de cometer. Ele impulsivamente, ele comete o crime, ou às vezes movido por um sentimento, ou por uma emoção negativa, né? E ele então acaba cometendo um crime. E crime culposo é aquele que a pessoa tem intenção, ele premedita o crime, tem intenção de matar, então vai e comete aquele crime. Para explicar mais a tipificação de crimes, o Sergipe Justiça conversou com o desembargador Edson Luices, da Câmara Criminal do Poder Judiciário. Ele começa explicando os crimes especiais. O crime comum é o crime que pode ser praticado por qualquer pessoa, né? Porque, contrariamente ao crime comum, existe o tipo de crime chamado crime especial, ou seja, aquele que só pode ser praticado por determinadas pessoas. O exemplo que se tem, o exemplo comum, é o infanticídio. Só quem pode cometer o infanticídio é a mulher, que isso se faz após o parto, ou seja, num estado puerperal, ou que se entende como sendo um estado em que a mulher perde a noção, perde a sua consciência do ato que está praticando. Muitas vezes ela é premida por pressões familiares ou até por dissabor na vida em relação ao pai da criança, e ela atribui um sofrimento futuro àquela criança que ela acabou de dar à luz. Então ela, como uma espécie de defesa, defesa daquele contexto que tanto pressionou, ela elimina o filho. Então isso é o chamado infanticídio, que muita gente confunde com matar criança. Matar criança é homicídio. Quando o crime é considerado hediondo? O crime é considerado hediondo quando ele revolta o senso comum, quando ele tem da sociedade uma verdadeira repulsa. Porém, esses crimes chamados hediondos, eles estão listados numa lei. Tem assento constitucional, que é um crime não prescritível, né?
não está sujeito à graça ou ao perdão, e foi editada uma lei dizendo quais são os crimes hediondos. Então, se você, fora desse quadro legal, você não pode ser considerado, ou pode considerar como sendo hediondo. Por exemplo, o homicídio simples não é um crime hediondo, porque não está listado. Já o qualificado é um crime hediondo. Por exemplo, você não pode considerar como hediondo o furto, né? Todos os crimes que não estão listados na lei como crime hediondo, você não pode assim denominá-los. O que é crime passional? O crime passional é aquele crime que decorre de um estado emotivo, em que alguém guarda uma mágoa muito forte. Por exemplo, uma vingança de alguém que eliminou um membro da sua família, né? Aquilo é levado às últimas consequências e por conta disso, por conta dessa emoção, dessa manifestação de um sentimento muito forte, se pode praticar um crime e esse tipo de crime chama-se crime passional. Diferentemente do crime que é praticado por violenta emoção. Por exemplo, alguém que é agredido e naquele momento ele revida com agressão capaz de matar o outro que provocou a agressão. É o chamado crime praticado em razão da violenta emoção. Esse crime não é isento de pena, ele tem uma redução da pena, é o chamado, se for homicídio privilegiado. Qual a diferença entre crime doloso e crime culposo? Seria a vontade deliberada de praticar o ato e a consciência do risco. Você querer o risco e avaliar de forma consciente as consequências do ato. Esse é o doloso. O culposo, você não tem a vontade de realizar o ato e ele pode ocorrer. São os crimes por negligência, por imprudência e imperícia. Fique agora com as imagens que marcaram a semana no Judiciário de Sergipe.